Quer saber uma grande verdade sobre pessoas que falam a respeito de ídolos ocultos? Aí vai. As pessoas que falam sobre ídolos ocultos também cultuam ídolos que elas nem conhecem. Isso soa até como uma ironia. Diga-me. E reconhecendo isso, você sangra. Te convido a nós perscrutarmos, vai sangrar, mais profundo do nosso ser, que possamos descobrir pela graça de Deus que nós temos escondido, que nos tem afastado da presença de Deus. Esse é mais um episódio do canal Reflexões Reformadas. E hoje o nosso assunto é ídolos ocultos. Eu escolhi para ser o centro da nossa narrativa nesse vídeo uma pessoa que intentou falar sobre ídolos sem se dar conta que ele possuía ídolos que estavam lá dentro do seu coração. Essa pessoa é Jonas. No ventre do grande peixe ele faz uma oração de contrição, de arrependimento, e ele faz uma citação sensacional que vai nos dar todo um pano de fundo para nós tratarmos desse assunto. A citação é a seguinte: os que se apegam a ídolos inúteis afastam de si a misericórdia. Jonas 2:8. Esse texto, ele é tão profundo, ele é tão verdadeiro, que ele foi também verdadeiro na vida de Jonas. O termo misericórdia, no hebraico, ele aponta para amor pactual, que nos remeteria no Antigo Testamento ao povo de Israel, à igreja veterotestamentária, justamente qual Jonas fazia parte. E o que levou, o que conduziu Jonas a fazer essa confissão e ao mesmo tempo não cumprir a ordenança de Deus, foram justamente ídolos que ele nem imaginava que existiam no seu coração. São 3 falsos deuses que Jonas alimenta e que lhe impedem de cumprir a ordenança de Deus. O primeiro desses ídolos é um ídolo pessoal. É o sucesso ministerial. Quanto a esse ponto, nós podemos levantar algumas cogitações que o texto bíblico nos permite fazer. Uma delas é a seguinte: Jonas estava tão preocupado em não errar nas suas previsões, nas palavras que ele dirigia às pessoas em relação a Deus, que ao temer que aquelas palavras não se cumprissem em relação a Nínive, aquele juízo de Deus, aquela graça, aquela misericórdia de Deus oferecida a Nínive não viesse a ser verdadeira, ele temeu, porque ele pensou assim: se a minha palavra voltar sem o cumprimento, meu ministério fracassou. Uma outra questão que pode ser levantada nesse ponto ainda é o fato de que Jonas poderia considerar-se um fracassado caso alguns dos seus concidadãos lhe acusassem de uma espécie de traição por profetizar a palavra do Senhor a nações estrangeiras que não eram Israel. Claro que também existe a questão de que outros profetas profetizaram para outras nações estrangeiras que não Israel e não foram considerados, por isso, traidores. Todavia, isso pode pelo menos ser cogitado aqui nesse ponto. Cara, daí eu te pergunto uma coisa: quando nós colocamos o sucesso ministerial acima da obediência ao próprio Deus? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Como eu não estou falando só para pastores, eu vou começar por uma questão que envolve justamente esse ponto. Suponhamos que você não tem uma vocação pastoral e ainda assim você insiste em ser pastor por alguma razão específica que você valoriza. Por exemplo, o poder de persuasão que um pastor parece ter aos seus olhos, ou alguma outra razão que te conduza a entrar no ministério cristão e que não seja o amor a Deus e o desejo de glorificar a Deus naquilo que Ele te capacitou a fazer nessa terra. Você está incorrendo nesse mesmo erro. Eu vou usar um exemplo aqui que ficou bem famoso, inclusive foi uma confissão dele próprio, Mark Driscoll, que é a seguinte: um dos livros dele, para que ele alcançasse um volume maior de vendas, ele contratou uma empresa para comprar esses livros, usando o dinheiro da igreja, e ele se tornar um autor de best-seller do New York Times. Isso faria com que ele vendesse mais livros, o dinheiro retornaria, ele devolveria o dinheiro, enfim, o dinheiro voltou, não é essa a questão. O fato que não podemos negar é que o que ele estava visando no fim das contas era justamente alcançar uma notoriedade que essas vendas lhe dariam. Só que é muito fácil também a gente atirar a bola para frente, olharmos os erros dos outros
sem que nós nos voltemos a nós mesmos. Sabe quando você alimenta esse ídolo pessoal do sucesso ministerial acima da obediência e da comunhão com Deus? Quando você está mais preocupado com o resultado que a sua pregação no púlpito vai gerar do que a reverência que você tem com Deus e o próprio texto bíblico que você vai pregar. A preparação de um sermão é tão importante quanto a exposição de um sermão. Porque com o acumular das pregações, nós acabamos desenvolvendo técnicas que nos ajudam a expor o texto com maior facilidade. Nós acabamos desenvolvendo métodos que fazem com que as pessoas prestem mais atenção ou que tornem aquelas palavras mais aceitáveis. O segundo ídolo de Jonas era um ídolo cultural. Isto é, ele colocou o interesse nacional de Israel acima da sua obediência a Deus. Como ele fez isso? Israel era obrigado a pagar um tributo a Nínive, a Assíria. E se ele pregasse uma mensagem de juízo, mas também de misericórdia a Nínive, dizendo-lhes que era preciso eles se arrependerem, caso contrário viria o juízo de Deus, ele sabia que eles poderiam se arrepender. E ele sabia que dessa forma Deus não destruiria aquela cidade, aquele povo. Isso fica bem explícito no capítulo 4, quando ele confessa esse pecado. E se isso acontecesse, dos assírios se arrependerem, confessarem seus pecados, se voltarem a Deus, a nação não seria destruída e Israel teria que continuar pagando tributo. E isso foi demais para Jonas. E hoje a gente olha para Jonas e diz assim: rapaz do céu, como é que Jonas pôde fazer isso? Colocar Israel, colocar o povo, os seus interesses acima de Deus? E nós esquecemos que estamos habituados a fazer isso muitas e muitas e muitas vezes. Quando nós fazemos isso, quando nós colocamos acima do nosso dever com o mundo, com as pessoas lá fora, que é o dever de proclamar o evangelho, de pregar as boas novas, quando nós colocamos acima disso o nosso compromisso com a igreja, apenas com as questões ligadas a nossa própria congregação. Quando nós não temos a sensibilidade de cumprir o ID de Jesus, de sermos testemunhas nessa terra, daquilo que Ele fez por nós, como nós tratamos isso como algo banal, como algo que não é tão necessário, que não está no mesmo nível do que estão as nossas obrigações em relação à igreja, nós cometemos esse mesmo erro de Jonas. Por isso a forma de vencer esse ídolo cultural é estar engajado na evangelização, é tratando com tanto afinco, com tanta força, como eu trato uma programação na igreja. Não tem como vencer esse ídolo cultural sem assumir uma postura missional. Aquela coisa assim, de que nós não estamos evangelizando, nós somos missionários aqui, a nossa cultura precisa de nós precisamos testemunhar de Cristo. Em terceiro lugar, ele tinha um ídolo religioso, e esse ídolo religioso era que ele se sentia superior aos ninivitas, porque ele vivia no povo do pacto, eles possuíam leis morais, ele pensava, sou superior. Acontece que eu e você fazemos isso direto quando nós consideramos as nossas boas atitudes, quando nós olhamos para nossa semana e vemos assim, poxa, eu estou aqui, estou cumprindo com minha devocionalidade, estou lendo a Bíblia, oh, legal, estou fazendo. O que será que os outros fazem? Quando isso acontece, nós estamos alimentando o ídolo religioso. E Jonas estava cego por esse ídolo. E não é demais repetir que ele mesmo confessa que os adoradores de ídolos rejeitavam a misericórdia de Deus, o amor pactual, ou seja, aquilo pelo que ele mais se orgulhava estava sendo rejeitado exatamente por um ídolo que ele havia exposto. Se nós queremos vencer o ídolo religioso de sentir-se superior aos outros, nós precisamos enfatizar: a graça, ela nos iguala, ela nos torna um só, um mesmo, com o mesmo valor, com o mesmo peso, com a mesma medida. Se você gostou desse vídeo, compartilha esse vídeo, rapaz. Deixa de ser mané. Você gosta do vídeo e não compartilha? Quem sabe alguém também precisa ouvir isso que você gostou. Deus nos abençoe. Até a próxima.